por que a gente indica fazer infusões durante uma anestesia? Sou Rafael Neves, nós estamos na segunda jornada Café com Anestesia, uma jornada que eu estou fazendo todas as terças e quintas, discutindo temas e assuntos sobre anestesia veterinária. Todo o processo de anestesia tem que ter um motivo para a gente poder anestesiar esse paciente, e aí tem que ter avaliação clínica desse paciente. Depois a gente tem que fazer avaliação dos exames pré-anestésicos desse paciente e a partir desse momento começar a montar o nosso esquema de anestesia. Um dos nossos grandes papéis dentro da anestesiologia veterinária é promover um conforto desse nosso paciente através de tranquilização ou sedação, relaxamento muscular, analgesia e narcose, que é o sono artificial. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a analgesia, né? O preparo desse paciente frente ao estímulo doloroso. Então, um dos nossos principais papéis dentro da anestesia é promover esse conforto e, na verdade, a não percepção do estímulo nocivo através do procedimento cirúrgico, seja ele físico, químico, térmico. Então, o que eu vi acontecer nesses últimos anos, desde que eu me formei, eu lembro lá no começo, a gente via muito o processo, assim, ia preparar um paciente para anestesia, era um analgésico muito fraco, quando era feito, e aí afundava esse paciente sob anestesia geral. A coisa foi evoluindo, ainda bem, mas ainda vejo muitas falhas nesse sentido, do não preparo, do não dimensionamento correto desse paciente para os procedimentos de grandes estímulos álgicos, ou mesmo de estímulos leves, ou considerados estímulos leves de algia, de dor. E esse planejamento ele começa desde a pré-medicação. Tá? Eu tenho falado um pouquinho sobre esse conceito da tal de MPPA, medicação pré-pós-anestésica, que é um processo onde você vai iniciar a dessensibilização de dor desse paciente na pré-anestesia, continuar no transanestésico e manter no pós-anestésico. Então a escolha de fármacos que tem essa capacidade, esse tempo de ação é muito importante. Tá? Além disso, é fato de que quando você escolhe bons analgésicos, quando você faz boas associações, e não só com analgésicos, por exemplo, com anestésicos locais, com adjuvantes, técnicas para que você diminua a percepção central do estímulo nocivo, a redução dos anestésicos gerais, ela é drástica, tá? Eu vou contar para vocês mais para frente sobre como a gente consegue chegar a reduções, por exemplo, entre 80% e 90% menos anestésicos geral, seja isoflurano, seja propofol, qualquer técnica de manutenção de anestesia. Eu consigo usar menos 80% a 90% de anestésicos gerais quando eu faço um bom planejamento principalmente de analgesia, relaxamento muscular ou a não percepção desse estímulo nocivo. Quando você não utiliza dessas técnicas, quando você não faz esse tipo de procedimento, o que vem? Quais são as principais consequências que eu tenho para o meu paciente e para a gente? Tá? Para a gente para o meu paciente, ele vai continuar percebendo o estímulo nocivo, o estímulo de dor, e com isso ele vai entrar em alerta. Tá? Esse alerta nada mais é do que liberação de cortisol, liberação de noradrenalina, de várias catecolaminas que vão tentar inconscientemente, já que ele está percebendo, tirar esse paciente dali. Tá? Olha que loucura, você acha que você está fazendo uma anestesia tranquila, aparentemente para você está tranquila, e o seu paciente lá na mesa deitado, ele percebe em uma intensidade ou outra esse estímulo de dor. E aí ele vai tentar, numa questão de emergência, sair dessa situação de dor. E aí é que vem as respostas fisiológicas desse paciente, com alteração de parâmetros, né? Então ele vai para taquicardia, hipertensão. Para quem realmente faz anestesia de qualidade
quase isso não existe mais, né? Mas ainda a gente vê infelizmente, colegas que utilizam técnicas de anestesia nem sempre tão adequadas e tão bem planejadas. Por quê? Porque está acostumado com aquele protocolo, porque está acostumado a fazer daquele jeito, porque é bom para ele, né? Então, quando eu digo que não é bom para o paciente, é por essas respostas autonômicas que esse paciente vai ter. E aí, uma vez esse paciente liberando cortisol, liberando catecolamina, tentando se estimular fisicamente, você desequilibra todo o seu protocolo de anestesia, né? E aí, o seu colega cirurgião vai reclamar. Fulano, tá mexendo. Fulano, tá sentindo dor. Fulano, né? Então, aí começa aquela coisa, fica chato, fica estranho. E aí passa a acontecer aquilo que eu já comentei com você, de você começar a correr atrás dessas falhas. Ou seja, a anestesia comandando o seu trabalho. Isso não é bom. Isso não é bom, né? A gente tem que ter ciência e tem que ter consciência de que você, anestesista, é que tem que comandar o seu processo. Você tem que caminhar e levar o seu paciente para onde você precisa durante a sua anestesia. A anestesia não é uma coisa estática. Nós movimentamos o nosso paciente durante a anestesia. Nós levamos ele a níveis de relaxamento, sedação e não percepção de estímulo, de acordo com o que está sendo feito no procedimento cirúrgico. Então, achar que o anestesista não tem que entender de cirurgia, isso é um erro drástico. A gente tem que entender, sim, do que está sendo feito no procedimento cirúrgico para entender qual é o nível de estímulo nocivo que esse paciente está recebendo. Vamos partir para uma cirurgia teoricamente simples, que é a castração eletiva, né? Vamos falar de fêmeas porque é cavidade. Então, uma coisa é o acesso de pele, outro tipo de estímulo é o acesso de cavidade, outro tipo de estímulo completamente diferente é a tração do pedículo ovariano, né? Então, a cada momento desse procedimento, eu vou replanejando o meu tipo de anestesia para o meu paciente. Mais uma vez, eu comando o processo de anestesia. Eu digo para onde o meu paciente tem que ir. Bom, como é que a gente faz isso? Como eu disse, a gente faz isso desde o planejamento inicial, desde a pré-anestesia, dimensionando principalmente relaxamento muscular e percepção de estímulo de dor. A narcose ele vai ter que ter. Só que, olha só que interessante, se você planeja um bom relaxamento muscular, se você planeja um bom nível de analgesia, a percepção desse estímulo, a percepção consciente, ela fica muito reduzida, muito reduzida. Se você trabalha com um paciente com uma percepção muito leve de dor, é óbvio que a qualquer estímulo um pouquinho mais drástico, ele desperta com mais facilidade, tá? Então, um dos primeiros erros que eu observo é quando você planeja a sua anestesia com um tipo de analgesia única que está lá na sua pré-medicação. Vamos falar, quando eu comecei, o que tinha para fazer? Eram dois tipos, né? Ou era tramal ou era morfina. Era o que tinha. Ok? Tramal, a gente sabe que é praticamente um fármaco aí destituído de grande ação analgésica, né? Deixa mais o animal um pouquinho fora do prumo do que propriamente um analgésico. E a morfina, que causava todos aqueles problemas de emese, ânsia, liberação de histamina, então tinha suas limitações. Então acabava fazendo mais o tramal, geralmente associado a um tranquilizante. Então era tramal e a Cepran, lá no começo, tá? Para quem entrou agora, estou falando de como a gente fazia anestesia lá no começo. E aí induzia, no meu tempo não tinha Propofol, quando eu comecei, era tiopental ou ketamina e midazolam, entubava do jeito que dava e ia para geral inalatória, que também era o que tinha. Alotano, e afundava esse paciente na anestesia, literalmente afundava esse paciente na anestesia, segurando esse paciente na mesa na base do anestésico geral.
Isso levava esse paciente, geralmente, à vasodilatação, que dava hipotensão, que levava à bradicardia, e aí você ficava brigando com esse paciente para ficar tentando manter em condições fisiológicas adequadas. Ainda bem que as coisas melhoraram, e eu sou de um tempo onde não existia bomba de infusão. Então, para mim, esse tipo de tema não é uma coisa absurda, né? Eu trabalhei sem bombas de infusão por muito tempo. Muito tempo. A questão das bombas, e aí por isso que eu falei lá na chamada da live, que a gente ia falar um pouquinho sobre equipamento, a questão das bombas, elas já existem há bastante tempo na medicina humana. Alguns colegas tinham algumas bombas na medicina veterinária, mas elas eram extremamente caras, né? E também a gente não tinha lá as doses ideais e adequadas como nós temos hoje de manutenção de analgesia, de relaxantes, de coadjuvantes. Tá? A gente fazia muito por gotejamento. E tá errado? De forma alguma. De forma alguma. Dá para se fazer excelentes técnicas de analgesia em infusão, tá? Ou bloqueios utilizando técnicas de gotejamento. A única coisa desse processo todo é que você vai ter que gastar um pouco mais de volume e tomar um pouco de cuidado em relação ao volume a ser administrado no seu paciente. Bom, para dar um exemplo para vocês, quando eu comecei a anestesiar, isso eu conto quando eu vou dar as aulas na pós-graduação ou nos cursos, de que eu fazia, por exemplo, a TIVA. Eu comecei a fazer TIVA em 2003, tá? Sem bomba. Como é que se fazia TIVA em 2003 sem bomba? Colocava o Propofol num frasco de fluido, tá? Naquele tempo a gente diluía o Propofol no fluido, usava a solução fisiológica, diluído e fazia gotejamento. Contava gotas. Nós começávamos numa taxa de manutenção de Propofol de entre 0,5 a 0,6 mg/kg de Propofol. Geralmente não dava. Geralmente essas taxas subiam para 0,8, 0,9 mg por quilo. Tá? Hoje, então olha só, 0,6, 0,8 mg/kg de Propofol. Tá bem? Hoje, como é que eu trabalho? As minhas taxas de manutenção hoje ficam em aproximadamente 0,1, 0,08, 0,05 mg/kg de manutenção de Propofol. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Sair de 0,8 para 0,1, 0,05 de Propofol, introduzindo fármacos que minimizem o estímulo e a percepção de tudo que está acontecendo no meu paciente. Tá? Eu fiz uma anestesia domingo. Fiz uma anestesia agora, este domingo, estava de plantão. E essa anestesia foi em decorrência de um animal que brigou. Então ele estava todo lacerado, tinha umas lacerações na região axilar, no membro pélvico. E eu fiz uma pré-medicação, uma sequência de pré-medicações. Fiz uma coindução, tá? E mantive esse paciente sob anestesia total intravenosa, TIVA. E esse paciente ficou numa taxa de manutenção de 0,05 mg/kg hora de Propofol. Então, okay? Uma taxa muito reduzida, muito baixa. Ele em plano, praticamente rotacionado com um pouquinho de reflexo palpebral. Tá? Então, é possível fazer isso. É muito possível fazer isso. Ah, Rafael, mas você está falando de TIVA. Então, tá bom. Eu faço com bastante frequência castração eletiva, tá? E eu sei que é uma cirurgia que é feito com muita rotina, tá? Então, como é que a gente faz? A gente prepara o paciente com uma sequência de pré-medicações, com técnicas de coindução. Vou explicar isso um pouquinho mais detalhado. Coindução, que é no momento que eu estou fazendo a indução do meu paciente para anestesia geral, e mantive em anestesia geral inalatória, sem problema algum. Então, qual é o meu parâmetro? Borbulhamento, né? Aquele processo de borbulhamento, e eu vejo que quando a gente faz um planejamento correto disso, eu consigo a redução significativa do borbulhamento dos meus vaporizadores. Eu sei que a grande maioria dos meus colegas que trabalham como volante ou que trabalham nas clínicas usam essa técnica de anestesia geral inalatória por vaporização ou borbulhamento. Alguns poucos têm um analisador de gases,
tem o vaporizador calibrado. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho várias bombas e me facilitam muito a vida porque eu calculo, coloco na bomba e ela faz o meu trabalho e eu vou oscilando a minha bomba, como eu disse, de acordo com o procedimento que está acontecendo no meu paciente. Vamos lá, vamos começar então com o processo na pré-medicação. Lá no começo eu fazia um fenotiazínico e um analgésico, geralmente um analgésico fraco, tá? Induzia tiopental, ketamina e midazolam, né? E depois entrava na anestesia geral. E a gente via aquele borbulhamento, tá? Pegando fogo ali, ia lotando, né? Anestesiava o paciente, anestesiava a gente saía chapado do centro cirúrgico. As coisas mudaram. Hoje, como é que nós fazemos? Nós fazemos uma avaliação clínica e dentro dessa avaliação clínica eu vou ver se meu paciente, o que é melhor para o meu paciente, o que cada fármaco que eu vou escolher pode melhorar a condição clínica do meu paciente. Vamos falar de um paciente ígido, um paciente de uma castração eletiva, macho ou fêmea, tá ok? O que dá para se trabalhar nesse paciente? Bom, aí depende do que você tem na sua clínica, tá? Eu já não uso mais xilazina. Já não faz mais parte do meu protocolo de fármacos na minha maleta, a xilazina. Fenotiazínico eu tenho alfa-2, mas aí eu estou falando da dexmedetomidina. Então vamos lá, grupo dos tranquilizantes, fenotiazínico, principal representante, acepromazina. Sempre tem na minha maleta prometazina, também é um fenotiazínico. Já comentei em alguns vídeos meus lá para trás sobre o uso da prometazina. Como sedativo, dexmedetomidina, tá? Eu sei que é um fármaco um pouco mais caro, despende um pouco mais de cuidado, para quem não está acostumado, mas para quem já faz xilazina, a bradicardia ela é muito parecida, tá? A vantagem da Dex é a vasoconstrição periférica que vai levar a aumento de pressão que a xila não faz. Então é uma vantagem. Para quem está acostumado com xila é mais fácil de entender. Para quem não usa xila e nunca usou dexmedetomidina, se assusta um pouco com essa questão da bradicardia, tá? Mas o relaxamento muscular que ela confere é muito interessante. Os analgésicos. Eu não sei quais analgésicos opioides centrais você tem na sua clínica. Recomendo que você tenha aí desde um tramal, sim. Mas você falou que o tramal não funciona. Não, eu não uso o tramal como pré-medicação, mas eu uso o tramal às vezes para um resgate e como pós-operatório, tá bem? Mesmo porque eu já comentei disso, falem o que falem do tramal, tramal ainda é o opioide que nós temos para prescrição de casa, para que o tutor dê em casa. Então você pode começar esse processo ali num pós-operatório imediato, tá bem? Meperidina, dolantina ou dolossal, já vou falar um pouquinho dela, tá? Então seria tramal, meperidina, a morfina, eu tenho na minha maleta, uso pouquíssimo, tá? Por quê? Porque eu substituí a morfina basicamente pela metadona. A metadona tem o mesmo nível de analgesia e sedação da morfina, só como ela é sintética, não libera histamina, pode dar um pouquinho de ânsia, também é normal. Então ela substitui muito bem a morfina nesse sentido, tá bem? E aí nós temos um outro patamar de analgésicos, que são os analgésicos que geralmente nós utilizamos de infusão, de manutenção de anestesia, que são o fentanil, o remifentanil, o sulfentanil. Tá? Bom, tem que ter anestésicos locais, tem que ter os adjuvantes, como ketamina. Acho interessante se você puder ter o maroptan, né? Ele ajuda em alguns aspectos, principalmente quando vai se trabalhar em procedimentos abdominais, tá ok? Ou se você tem um objetivo como efeito antiemético, também é interessante. Então vamos preparar nosso paciente? Vamos preparar nosso paciente. Como? Tentando promover algumas coisas importantes. Lembra? Tranquilização, sedação, relaxamento muscular, analgesia e narcose. Na pré-medicação não faz a narcose, mas a gente pode fazer esses outros 3 aqui. Como a gente pode fazer isso? Associando fármacos. Então, lá na pré-medicação. Associações que dá para se fazer nos nossos pacientes, que eu tenho feito com bastante frequência. Pode-se fazer. Eu gosto muito da metadona como pré-medicação, muito. Como analgésico de pré-medicação. Gosto bastante. E geralmente associo ela. Metadona a um fenotiazínico, ou seja, metadona a um acepram.
Tá? Posso associar metadona a um sedativo, que é metadona e dexmedetomidina, tá? Que vai super bem, a gente relaxa muito bem nosso paciente. E eu tenho feito algumas outras associações, depende da avaliação, depende do objetivo. Hoje, daqui a pouco, eu vou fazer uma anestesia para posicionamento, vou fazer duas. Não, tá esquecendo, vou fazer em dois locais diferentes. Anestesia para procedimento radiográfico, onde eu preciso de um bom relaxamento dos membros pélvicos, já que os dois animais vão ser feitos procedimentos de raio-x para displasia coxofemoral. Então, que no meu pré-planejamento, eu não vi os meus pacientes, eu não conheço as condições clínicas dele, mas imaginando que sejam animais rígidos, sadios, sem problema cardiovascular, sem problema de diabetes, hipertensão, nada disso, que eu faria nesse paciente? Acepromazina, tá? Dexmedetomidina, ketamina, ketamina na microdose, não ketamina como anestésico dissociativo, ketamina como fármaco anti-hiperalgésico, tá? Eu tenho colocado, eu vou fazer uma live falando sobre isso, associando um pouquinho de acepromazina, tudo isso, tá? Olha só, fenotiazínico, alfa-2, analgésico central e a ketamina, o dissociativo em microdose. Isso confere um relaxamento tamanho do meu paciente que com essa técnica de pré-medicação eu consigo resolver o meu problema de posicionamento extremamente relaxado. E é o que eu falo para os tutores. Onde é que eu vou chegar em tudo isso na analgesia? O que eu falo para os tutores? Uma coisa antigamente eu fazia tramal e acepram, meu paciente ficava praticamente acordado e eu precisava anestesiar ele. Então eu tinha que fazer isso aqui. Era um caminho longo. E era rápido, né? Porque geralmente a gente faz isso na indução. Eu induzo e eu desço ele para o nível de anestesia geral. Hoje em dia eu faço uma pré-medicação, eu já faço isso. Eu já reduzo toda a atividade do meu paciente. Depois, para colocar na anestesia, eu desço só mais um pouquinho. E aí eu mantenho esse processo. Tá? Como eu mantenho esse processo? Continuando os processos de analgesia no transanestésico. Tá? E o que eu posso colocar como analgésicos ou coadjuvantes no transanestésico? Bom, um monte de fármacos que você pode escolher de acordo com o que vai ser feito. Tá? Você pode fazer infusões contínuas de um analgésico. E aí, eu não quero entrar na discussão do opioide free, não opioide free, opioide light. Não vou entrar no mérito nesse tipo de discussão. Tá? Eu gosto de analgésicos, eu gosto de utilizar opioide, eu acho que, defendendo então esse meu lado, os efeitos colaterais do uso dos opioides, ao meu ver, eles são menores do que os efeitos sistêmicos de uma percepção de estímulo de dor. Tá bem? E aí então pode entrar a turma dos bloqueios. Bloqueio eu acho fantástico, tem que fazer, sempre que possível façam. Tá? Então eu gosto de associar os dois. Tá bem? Então eu posso fazer as infusões. Como? Eu posso fazer uma infusão. O que nós temos de fármaco de infusão? O fentanil como fármaco analgésico de infusão, o remifentanil, o sulfentanil, todos eles. Rafael, eu tenho morfina. Dá para fazer com morfina. Só lembre, a morfina libera histamina, a morfina ela faz diminuição de motilidade gastrointestinal, a morfina em infusão ela pode fazer retenção urinária por espasmo de esfíncter uretral. Se você conhecer esse tipo de efeito colateral e estiver preparado para combatê-los, caso eles aconteçam, sem problemas. Sem problemas. É por este motivo que a coisa vai evoluindo, né? E a gente vai conhecendo os fármacos novos e utilizando os fármacos novos que não dão esse tipo de efeito. Tá? O fentanil, que é um fármaco já um pouco mais rotineiro. O fentanil é um analgésico potente, 120 vezes mais potente que a morfina. Ele vai potencializar os anestésicos gerais, tá? Reduzindo então o consumo dos anestésicos gerais. Você pode fazer, só que o problema do fentanil começa no início dele, que eu preciso fazer um bolus inicial de fentanil. Já falei disso em outras lives, tá? De como fazer isso com o fentanil. Tá, ok? Então é só buscar umas lives lá para trás, você vai ver que eu já expliquei como fazer exatamente isso. Bolus inicial de fentanil e depois você faz a manutenção do fentanil em infusão.
Qual é o problema? O fentanil até 40 minutos, show de bola, sem problemas. A partir de 40 minutos, ele faz uma curva de acumulação, né, de acúmulo no paciente, que pode gerar complicações, né, principalmente no pós-anestésico. Também já falei sobre isso com vocês. Tá bem? Então você tem que saber o que você está fazendo. Por que que hoje nós, anestesistas, utilizamos muito o remifentanil? O remifentanil é um outro nível de analgesia, é um outro nível de analgésico, ele tem um target inicial muito curto, de 5 minutos, ele tem um clearance, um metabolismo muito curto, de 5 minutos, então ele é um anestésico transanestésico. Ele é para começar o procedimento anestésico e assim que você tira, ele não existe mais. Por isso aí a importância é cada vez maior de você ter o planejamento da MPPA, medicação pré-pós-anestésica. Tá? Não tenho bomba. Como é que eu resolvo isso? Diluição e gotejamento. Qual é o problema disso? O problema disso é que para que você tenha volume suficiente para você colocar o analgésico numa bolsa, para colocar num equipo, para chegar num paciente, você vai ter que ter um volume maior de analgésico e de fluido, para que você possa diluir. Isso eleva o seu gasto. Mas dá para fazer, não é? Desculpa, eu já fiz muito milk, morfina, lido e ketamina. Fiz muito filk, fentanil, lido e ketamina. Fiz muito remifilk, remifentanil, lido e ketamina. Tá bem? O que eu falo dessas associações, que eu não tinha falado ainda, né? Então, vamos lá. Analgésico, lidocaína e ketamina. Analgésico e ketamina, está aqui no meio. Analgésico e ketamina, perfeito, ótimo. Sem problema, sem muitos problemas farmacológicos, farmacocinéticos e dinâmicos de associação. Tá? Analgésico e ketamina. A ketamina é o cara que conversa com todo mundo. A ketamina vai bem com todo mundo. O problema dessa associação hoje nós sabemos que é a lidocaína. Tá? Colocar a lidocaína junto com os fármacos, a lidocaína tem um pH diferente, o que interfere na disponibilidade, principalmente dos analgésicos. Vai eliminar o analgésico? Não. Pode diminuir, reduzir a disponibilidade dele. Também já fiz live explicando como é que a gente faz essas diluições, dei até doses. Falei até doses de como é que a gente faz. Então eu pego esses volumes, coloco dentro da bolsa, né, no fluido, e aí eu vou calcular a taxa de gotejamento. Então você tem, geralmente, todos os cálculos que eu faço para facilitar a minha vida, as diluições e os cálculos que eu faço, é para eu ter uma taxa de manutenção de 1 ml por quilo por hora. Tá? Tudo que eu coloco dentro do fluido, todas as doses que eu coloco dentro do fluido, nas doses que eu quero de cada um deles, de lidocaína, de ketamina, de dexmedetomidina, de analgésicos, de maroptan, todos esses cálculos são feitos para que eu faça uma infusão em uma velocidade de 1 ml por quilo por hora. 1 ml por quilo por hora, um cálculo muito fácil e rápido, depende obviamente do equipo que você vai usar. Se você for usar um equipo macro gotas, nós sabemos que para cada ml eu tenho 20 gotas para formar 1 ml, então se é 1 ml por quilo por hora, eu estou falando de 20 gotas por quilo por hora. Fica fácil de fazer esse cálculo rápido, se for no equipo macro gotas. 20 gotas por quilo por hora. É a mesma coisa, eu estou falando na mesma linguagem de 1 ml quilo hora. Tá bem? Você pode fazer vários fluidos com medicamentos separados, com 1 ml quilo hora ou 20 gotas quilo hora para esses pacientes. Ou qual é a grande vantagem das bombas? Eu ponho tudo em seringa de 5, 10, 20 ml. Eu programo as minhas bombas para volumes pequenos. Então, o meu gasto com o analgésico é muito menor. Tá bem? A Karine está perguntando qual a durabilidade dessas infusões. Karine, aí nós temos um problema sério, porque depende muito de cada fármaco que nós realizamos. Por exemplo, qual é um problema para quem curte, para quem está começando a fazer remifentanil? Remifentanil, na primeira diluição que nós fazemos, ele dura 45 dias refrigerado. Na segunda diluição que nós fazemos, que é a diluição que vem para o paciente, ou na seringa ou na bolsa, ele dura 1 hora. 1 hora. Tá?
A lido e a queta tem uma estabilidade um pouco maior, mas não recomendo que você passe aí lido e queta, por exemplo, diluído de mais de 8 horas de diluição. Tá? Mesmo porque tome cuidado, veja se o seu fármaco está armazenado inicialmente em frasco âmbar. Se ele estiver armazenado em frasco âmbar e você diluir ele num frasco de fluido transparente, esse tipo de conduta pela luz já vai interferir diretamente na disponibilidade deste fármaco. Não façam isso. Tá? Por isso que quando a gente não tem bombas, dá para fazer? Dá, mas o meu custo aumenta, porque o ideal é você fazer a diluição na hora. Como eu faço em seringa, eu chego na clínica, faço diluição para aquele peso, para aquele paciente, para aquele período esperado de procedimento anestésico. Tá? Então é assim que a gente trabalha hoje. O ideal é ter as bombas, não vou mentir, facilita muito a nossa vida. Você ter uma bomba, e aí eu recomendo, se você for começar a utilizar esses fármacos de manutenção, compre uma bomba de seringa. Tá? O fluido de manutenção faz para o gotejamento e comece com uma bomba de seringa para que você comece a entender o processo, né? E comece a fazer pequenas associações. Garanto, se você colocar apenas um analgésico ou um fentanil ou um remifentanil na sua infusão de manutenção analgésica, você já vai ver muito claro a redução de consumo de anestésico geral, seja propofol ou seja sulfurano, com um único analgésico potente na sua analgesia transanestésica. Aí quando você aprende a associar esse analgésico e coloca aí uma ketamina, coloca uma Dex, coloca lidocaína, não tudo dentro da mesma seringa, né, de preferência, a qualidade e aí o final, o despertar desse paciente. Hoje o que eu mais ouço é a qualidade e a velocidade do despertar do meu paciente que eu tenho nas minhas anestesias.